Então, é com muito prazer hoje que a gente vai começar a nossa conversa com a professora Terezinha Nunes, da Universidade de Oxford. Terezinha Nunes, para quem não sabe, é brasileira, mas trabalha há mais de 27 anos na Inglaterra e tem feito pesquisas na área de educação e matemática, com muito destaque no mundo inteiro. Então, para nós é um prazer a gente ter a professora Terezinha aqui ministrando um seminário aqui para o nosso PPG Edu. Então, nós temos algumas perguntas para fazer à professora Terezinha. Em primeiro lugar, eu gostaria que tu pudesse nos apresentar quais são as pesquisas que tu estás fazendo neste momento e que tipo de resultado vocês já estão encontrando, o que está sendo feito agora no Departamento de Educação da Universidade de Oxford. Bom, nesse momento, nós estamos num momento muito interessante da pesquisa, porque durante mais de 30 anos nós temos trabalhado em compreender como a criança aprende matemática e desenvolver programas de avaliação e de ensino da compreensão que a criança tem de matemática. E a partir de 2013, mais ou menos, nós tivemos a oportunidade de começar a testar esses programas em grande escala. Então, nós fizemos um estudo, em primeiro lugar, com 60 escolas, algumas no grupo experimental e outras no grupo de controle, e no grupo de comparação, e depois esse estudo, como os resultados do estudo foram muito positivos, e o que nós fizemos foi mudar 12 aulas, das 120 aulas de matemática que os alunos têm, nós mudamos 12 aulas, não tirava nenhum aluno da sala de aula para fazer matemática extra, hora extra de matemática, e os alunos, no final do ano, tinham progredido em matemática 3 vezes a mais, 3 meses a mais, do que os alunos do grupo de comparação. Uau. Então, como esse estudo foi muito bem sucedido, a fundação que apoiou o estudo resolveu ampliar o estudo mais um pouco. E o estudo seguinte foi com 160 escolas. Mas o interessante desse estudo foi que os professores não foram mais treinados diretamente por nós. Foi o modelo que eles chamam de treinar o treinador. Então, nós trabalhamos com professores que fazem parte do Centro Nacional de Melhoria da Educação Matemática, e nós, então, trabalhamos com 16 formadores de professor, cada um deles trabalhou com 10 escolas. Então, nós tivemos 160 escolas nesse estudo. Como os resultados desse segundo estudo também foram positivos, e, infelizmente, para minha surpresa, não tão positivos quanto antes. Eu achava que essas pessoas que estão especializadas em treinar professores, em dar formação continuada, seriam mais eficazes do que nós em ensinar as novas ideias para os professores, mas não foram tão eficientes quanto eu pensava, mas o programa continuou mostrando resultados positivos. Agora, essa fundação quer, então, ampliar ainda mais a disseminação desse trabalho. Então, isso tem levado realmente muito tempo, envolvendo a gente muito. Como esse trabalho teve resultados muito positivos, a Fundação também se interessou na disseminação de outros trabalhos. Um sendo o de memória de trabalho, que você conhece porque já fez aqui, em Porto Alegre, e um outro que combina a memória de trabalho com o conhecimento de aritmética. Esses dois estão terminando, as avaliações estão terminando agora, e devem ser publicadas até 30 de junho. Muito bem, aguardaremos. Próxima pergunta. Continuando. E, na sua opinião, o que nós poderíamos fazer para aproximar a pesquisa às redes de ensino, os resultados das pesquisas às redes de ensino?
Essa é aquilo que a gente chama da pergunta cuja resposta vale $1 milhão. Não é? A gente sabe que existe uma distância entre a pesquisa e a prática no campo da educação, né? E que essa distância não é diminuída simplesmente nem por mudanças no curso de formação de professores, porque a gente poderia ter a ilusão de que se mudar o curso de formação de professores, tudo ocorre imediatamente. Mas não ocorre porque o conceito da matemática escolar ele não é determinado pelas universidades. Ele é um acordo entre vários grupos de interesse. As universidades têm um interesse, os matemáticos têm o seu interesse, os pais têm alguma expectativa do que seja a matemática escolar, então são vários grupos de interesse. Os empregadores têm expectativas, quer dizer, que tipo de pessoa eles querem receber quando eles estão dando emprego. Então, para que exista uma mudança na matemática na escola, existem muitos fatores que influenciam essa mudança. Porém, o elemento crucial é o professor. Não existe mudança de currículo ou mudança de política educacional que não passe pelo professor. Então, na minha opinião, a forma de mudar, fazer com que os resultados de pesquisa sejam na escola, é fazer que os cursos de formação de professores usem esses resultados e que os cursos de formação continuada usem esses resultados. Os cursos de formação continuada não podem ser vistos como uma espécie de remédio para professores mal formados. Eles têm que ser cursos de verdadeira atualização. Quando surgem novas ideias na pesquisa em educação matemática, elas, então, devem ser disseminadas no curso de formação de professores. Obviamente, o ator mais importante nesses cursos de formação continuada são as secretarias de educação, né? As secretarias de educação precisam assumir a responsabilidade de garantir que os cursos de formação continuada contemplem a pesquisa em educação matemática e não sejam simplesmente uma maneira de repassar programas interessantes que estão sendo executados. Isso na educação é muito comum, né? Na Inglaterra, por exemplo, atualmente, existe um entusiasmo pelo modelo de barras usado em Singapura. Então, existem inúmeros cursos de formação continuada que são sobre esse modelo de barras, sem que a pesquisa sobre esse modelo de barras tenha um impacto sobre a formação dos professores. Quais são as dificuldades do modelo, quais são os resultados do modelo, não faz parte da formação continuada. A formação continuada focaliza simplesmente como implementar o modelo em sala de aula. Muito obrigada. Bom, Marcelo, mudando um pouco de assunto, segundo os resultados da sua pesquisa, existem diferenças entre a cognição numérica dos surdos e dos ouvintes? Esse é um assunto muito interessante e muito polêmico, porque existem pessoas assim, pesquisadores de muito destaque, como a Mark Marshall, que acham que a cognição da pessoa surda é diferente. Eu me coloco numa posição um pouco diferente dessa. Eu acho que na matemática, a cognição do aluno surdo não é diferente da cognição do aluno ouvinte. O que acontece é que o aluno surdo encontra barreiras na comunicação. E como a matemática é ensinada na escola e alguém tem que falar alguma coisa com a pessoa surda, se o aluno surdo não consegue, se os professores não conseguem resolver as barreiras na comunicação, o aluno surdo vai ficar atrasado.
os nossos estudos, o meu envolvimento, vou começar por aí, o meu envolvimento com as pesquisas com surdos veio porque eu tive uma aluna surda. E a minha hipótese sempre foi que o que é bom para o ouvinte, o que melhora a aprendizagem do ouvinte, também melhora a aprendizagem do surdo. Existem diferenças entre os grupos? Existem. Né? Os surdos são muito melhores do que os ouvintes em processar informação visual simultânea. Nós, ouvintes, somos péssimos em processar informação visual simultânea. Eles têm mais dificuldade em processar informação auditiva sucessiva. Então, sim, a gente precisa apresentar a informação de maneira diferente. Mas a lógica dos surdos não é diferente da lógica dos ouvintes, e a lógica da matemática é a mesma para todo mundo. O importante é fazer com que a compreensão dessa lógica seja o que os surdos tenham acesso a informações que permitam que eles compreendam essa lógica. Muito obrigada. Professora, o que a senhora destacaria sobre a sua viagem recente para a China, trabalhando com professores, então, na área da educação matemática? A viagem teve um contexto muito específico, porque os chineses estavam interessados em adotar os nossos programas para o ensino de alguns conceitos matemáticos. Então, o contexto foi muito em torno desse interesse dos chineses. Mas eu tive a oportunidade de olhar os livros didáticos preparados pela Universidade de Pequim para o ensino da matemática. E a coisa que me chamou mais atenção é que eu olhei os livros da primeira e da segunda série, não tive tempo de olhar os outros, e não havia uma só questão em que aparecessem os números puros, o que a gente chamaria de uma questão de aritmética pura. Todos os itens nesses livros didáticos eram problemas. E os problemas eram ilustrados com desenhos, ao ponto de que eu conseguia saber quais são os problemas. Quer dizer, não leio chinês, não entendo nada, mas eu olhava o desenho e falava, esse problema aqui é sobre isso, sobre aquilo, e a gente, então, tinha a oportunidade de conversar sobre os problemas. E eu gostei muito de ter tido essa oportunidade, porque eu vi que o pressuposto do qual nós partimos na criação dos nossos programas de ensino, sobre conceitos específicos, é que os alunos primeiro entendem os conceitos em situações vividas, ou diretamente vividas, ou imagináveis, quer dizer, não estão vivendo aquelas situações, mas elas são tão realísticas que elas podem ser imaginadas. E os números são abstraídos da compreensão dessas relações entre quantidades. E, embora os chineses não tenham expressado essa filosofia, vamos dizer assim, não é? Eles usam isso na prática. Aí foi muito interessante, porque quando nós apresentamos os nossos programas, dizendo isso explicitamente, que o raciocínio sobre quantidades vem primeiro, e que os números são uma abstração a partir disso, aí eles se sentiram muito à vontade com os nossos programas. Então, foi um intercâmbio muito interessante para nós. Muito obrigada, então, professora Terezinha, por essa conversa muito agradável, muito boa. Será um prazer tê-la novamente, muitas e muitas vezes nos próximos anos, aqui no nosso programa de pós-graduação. Mas você sabe que o prazer é meu, adoro saber o que é que vocês estão fazendo, porque vocês sempre estão fazendo muita coisa interessante. Muito obrigada, então.